Olá, meu nome é Pedro Calvache, tenho ao meu lado aqui o Rogério França. Nós resolvemos fazer um trabalho falando sobre traduções de Bíblias. E eu gostaria de analisar aqui hoje, juntamente com o Rogério França, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, editada pelas Testemunhas de Jeová. Porque essa tradução, infelizmente, ela é muito criticada pelas pessoas até sinceras que, por não conhecerem, falam mal dessa tradução. Então nós achamos por bem hoje mostrar para as pessoas que são sinceras o valor da tradução do Novo Mundo. Eu vou usar como base a tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Por que eu vou usar essa tradução como base? Porque a tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, é a Bíblia mais usada aqui no Brasil. Para que vocês possam ter ideia do quanto essa Bíblia é respeitada, e aliás nós também a respeitamos muito, essa tradução muitos evangélicos chegam a dizer que era a Bíblia que Jesus usava quando estava fazendo o seu trabalho missionário aqui na Terra. É interessante que, falando da tradução do Novo Mundo, eu gostaria de contar aqui 3 breves experiências da qual eu participei, das muitas que eu já presenciei. Só para vocês terem uma ideia de quanto essa tradução é criticada, algum tempo atrás eu recebi uma fita cassete de um discurso de um pastor de uma grande igreja aqui do Brasil, e esse pastor, no seu discurso, falando da tradução do Novo Mundo, ele gritava, né? Essa Bíblia é uma Bíblia sangrada, não é a Bíblia sagrada, mas é a Bíblia sangrada. Uma outra ocasião, visitando uma família num bairro aqui de Sorocaba, numa noite de sexta-feira, quando eu cheguei até a casa daquela família, encontrei um senhor que gritava, esbravejava no meio da sala e jogava a tradução do Novo Mundo em cima da mesa e dizia: olha, estão vendo essa Bíblia? Essa Bíblia foi feita pelo diabo, foi o diabo que fez essa Bíblia. E uma outra experiência, a última que eu vou contar aqui hoje, eu fui em certa ocasião comprar um dicionário numa livraria evangélica e chegando lá, eu passei por frente de uma vitrine que tinha muitas traduções de Bíblia e um senhor se aproximou de mim e disse o seguinte: olha, o senhor pode comprar qualquer tradução que está aqui. Todas elas são excelentes. A única que eu aconselho o senhor a nunca colocar a mão, nunca levar para o seu lar, é aquela dos TJ, das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Eu olhei para aquele senhor e simplesmente fiquei calado, porque não adiantava dialogar com essa pessoa. Bem, na verdade nós não estamos aqui julgando as motivações dessas pessoas. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas é interessante que quando entra no campo da erudição, eu tenho aqui algumas citações, por exemplo, aqui do especialista em linguística, o professor Jason David Bidun. Ele é um professor que leciona na Universidade do Norte da Carolina, dos Estados Unidos da América. No ano de 2003, ele publicou um estudo de 200 páginas, onde ele fez uma comparação das 9 Bíblias mais respeitadas na língua inglesa e comparou com a tradução do Novo Mundo. Qual foi o resultado? O professor Bidun destacou que as diferenças que existem entre a tradução do Novo Mundo e as traduções mais respeitadas na língua inglesa é que a tradução do Novo Mundo é mais exata concernente ao texto original. Em outras palavras, ela é muito mais exata com relação aos originais do que as demais. Já o professor doutor Benjamin Kedar, hebraísta de Israel, ele comentou há algum tempo atrás que quando ele quer uma tradução que esteja de acordo com os originais em hebraico, ele vai naquela Bíblia que é conhecida como tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui a opinião de eruditos, pessoas que conhecem no campo da erudição bíblica, e essas pessoas, quando fazem uma análise sem nenhuma emoção, sem usar de parcialidade, eles colocam a tradução do Novo Mundo como sendo uma Bíblia erudita e confiável.
Mas o que é que nós vamos destacar aqui hoje? Eu gostaria de destacar aqui hoje 3 pontos. O primeiro ponto é você ter em mãos uma tradução com um português atualizado. Uma tradução que quando você lê, você entende o que o escritor está falando. Um outro ponto é ter uma Bíblia, uma tradução, que não contém textos acrescentados. Esse é um fator primordial também. E um terceiro ponto, a coerência da tradução do Novo Mundo. Eu gostaria de começar analisando aqui a questão de textos em português atualizado. E como já falei, vou usar como base a tradução Almeida, edição revista e corrigida, por ser a mais respeitada aqui no Brasil, a mais usada. E eu gostaria que você que vai me assistir mais tarde, que vai analisar sem paixão, sem parcialidade essa nossa palestra, e aliás, seria bom já adiantar que esse DVD que estamos fazendo aqui hoje, ele não vai ser comercializado. Portanto, ele não será vendido. Se quiserem tirar cópias depois, podem fazê-lo, mas ele não será vendido. Então, gostaria de começar analisando aqui o que diz Efésios capítulo 5. O versículo que eu vou analisar aqui é o versículo 4. Então diz assim o texto, você já encontrou aí? Diz assim, olha: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Agora perguntamos, o que significa a palavra torpeza? Torpezas. Parvoices ou chocarrices? Eu já fiz essa pergunta para professores universitários e eles comentaram que teriam que ver um dicionário antigo para encontrar o que realmente significam essas palavras. Mas por que não ler na tradução do Novo Mundo que já está no português atual? Por favor, Rogério. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas. Muito bem. Então não é muito mais fácil entender que torpezas é a mesma coisa que conduta vergonhosa? Parvoices é o mesmo que conversa tola, aquela conversa que não leva a lugar nenhum? E chocarrices não é muito mais fácil entender quando você lê piadas obscenas, piadas imorais? Então essa é uma grande vantagem da tradução do Novo Mundo. Quando você lê o texto, você entende, você não precisa recorrer a um dicionário. Então o texto já está ali fácil para você saber o que o escritor realmente queria dizer. Querem ver um outro detalhe? Aqui em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, falando ali da criação do homem, olha que interessante. O versículo 7, você pode acompanhar aí na sua tradução Almeida, diz assim, olha: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora perguntamos, será que essa expressão soprou em seus narizes, ela está correta? É claro que vemos aqui um lapso da tradução Almeida. Vejam como que está na tradução do Novo Mundo. Diz que Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Bem, agora já ficou correto, né? Porque narizes, não, né? Nariz eu só tenho um. O ser humano só tem um nariz. Agora, narinas nós temos duas. Então, quando a tradução do Novo Mundo coloca que Deus soprou nas narinas, não nos narizes, ela está correta. Mas vamos ver aqui uma outra passagem. Aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. Por exemplo, se eu perguntar para alguém, ou se eu perguntar o que é uma mulher pejada, talvez poucos saibam o que significa a palavra pejada, mulher pejada. Por isso que 2 Samuel 11,5 diz assim, olha: e a mulher concebeu,
E enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Talvez há 400 anos atrás as pessoas até soubessem o que significa mulher pejada, mas hoje poucos sabem o que significa isso. Como é que está na tradução Novo Mundo, Rogério? Portanto, mandou informar Davi e disse: estou grávida. Então agora sabemos que mulher pejada é uma mulher grávida. E a palavra nojo? O que lhe vem à mente quando diz nojo? Porque a tradução Almeida coloca aqui no versículo 27 do mesmo capítulo que nós analisamos aí, o capítulo 11 de 2 Samuel. Diz assim: e passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Até aí tá bom. Passado o nojo? Como é que fala a nossa... Quando passou o período de luto, Davi mandou imediatamente buscá-la e acolheu na sua casa. Então aqui, passado o nojo, seria passar o período de luto. Então é algo que fica bem mais claro. Existem centenas e centenas de passagens que nós poderíamos analisar aqui, mas eu acho que, para que você passe a ter um conceito correto sobre a questão de ter um português mais atualizado, acho que esses versículos já bastam. Eu comentei agora há pouco aqui que uma das vantagens da tradução do Novo Mundo é não ter textos acrescentados. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, até usando de sinceridade, citam para aqueles que fazem uso da tradução do Novo Mundo o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Então é o que eles citam quando encontram passagens que não tem na tradução do Novo Mundo. Então eles dizem assim, olha, o versículo 18: e se alguém desacrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então eles comentam, bem, não pode acrescentar nada na Bíblia. Aí o 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Vamos falar aqui. Então eles comentam que da Bíblia não se pode acrescentar nada, nem tirar nada. Como existe uma infinidade de versículos que não tem na tradução do Novo Mundo, então alguns argumentam, olha, vocês tiram da Bíblia de vocês quando o texto talvez não coadune com a doutrina que vocês pregam. Até recentemente estava vendo um livro que diz que alguns acusam as Testemunhas de Jeová de terem feito uma tradução de origem particular para se adequar aos seus ensinos. Mas será que a tradução do Novo Mundo tirou ou está acrescentada na tradução Almeida? Então você que tem muito apreço, assim como eu também tenho pela tradução Almeida, vamos analisar aqui brevemente alguns versículos, porque depois o Rogério irá nos citar uma série de passagens que você talvez até acredite nessas passagens, e vamos ver se elas realmente existem no original. O texto que eu quero ler aqui está em Mateus, capítulo 17, o versículo 21. Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Esse texto tem na tradução do mundo, Rogério? Aqui tem um tracinho só no lugar. Só tem um traço e pula para o 22. Exatamente. Então, alguém poderia dizer, tá vendo? Olha, como aqui fala de expulsar demônios, esse Jeová não tem esse procedimento, então vocês tiraram da Bíblia. Mas será que esse texto realmente existe no Evangelho de Mateus? Será que Mateus escreveu isso? Bem, estamos citando o Evangelho de Mateus. Se você pegar a mesma tradução Almeida, com português de um lado e hebraico do outro lado, você vai ver que quando chega no capítulo 21, aparece na parte em português. Mas quando você pega na parte em hebraico, pula do 20 para o 22. Ele não tem. Então isso mostra que a tradução do Novo Mundo está correta. A tradução Almeida está acrescentada. Se você pegar
A tradução Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego, você vai ver que quando chega o capítulo 17 de Mateus, versículo 21, o texto está entre colchetes e explica no pé da página que não tem nos manuscritos mais antigos. Ele não existe nos mais antigos. Quando você pega a Bíblia na linguagem de hoje e vai para o capítulo 17 de Mateus, estou citando aqui 3 traduções, mas poderia citar dezenas, centenas de traduções, mas não há necessidade. Você vai aqui no capítulo 17, 21 de Mateus, e ele pula do 20 para o 22. E no pé da página fala que esse texto não existe, no texto grego adotado. Outras traduções falam no texto grego original. Aliás, essa própria tradução interlinear aqui do Dr. Valdir Luz, no grego e português também, o texto não existe. Então, mostrando que quando falta uma passagem na tradução do Novo Mundo, podem ter certeza, não é que a tradução do Novo Mundo tirou, é que está acrescentado na tradução Almeida. Mas a tradução do Novo Mundo vai mais além. Pega o capítulo 22 de Apocalipse. Olha Apocalipse 22. Aqui já não é um texto, são palavras. Quando eu leio aqui no 22:14 de Apocalipse, eu leio assim, olha. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui eu encontro a expressão no sangue do Cordeiro. Essa expressão aparece aí, Rogério? Não, não se encontra. Não se encontra, né? Então notem, na nossa tradução, ou seja, na tradução do Novo Mundo, não aparece a expressão no sangue do Cordeiro, que aparece na tradução Almeida. Mas quando eu pego a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai dizer que no texto grego original não aparece a expressão no sangue do Cordeiro. O mesmo se dá na tradução grega do Dr. Valdir Luz, que também não aparece a expressão no sangue do Cordeiro. Se dá também na tradução Almeida, baseada nos melhores textos, que explica que realmente é dos manuscritos mais antigos, dos mais aceitos, realmente essa expressão não aparece. Então agora, eu gostaria que o Rogério analisasse para nós outras passagens que são até mesmo usadas como pontos de doutrinas de alguns, né? Então o que você tem a nos mostrar aí, Rogério? Bem, são diversos, né, textos que não só esse Mateus 17, 21, conforme foi citado aí, mas outros que também aparecem. Uma dessas passagens conturbadas, por assim dizer, é a passagem de Marcos 16, 9 a 20, né, que se encontra na versão Almeida. O que nós podemos dizer sobre isso? Eu vou citar aqui algumas bíblias, alguns comentários, né, que esclarecem sobre esse assunto. Também vamos analisar João 7, 53 a 8:11, né? E só que para iniciar, vamos dar um exemplo bem claro, que é o de 1 João 5:7, né? Essas palavras. Na versão Almeida, revista e corrigida, veja só o que é essa versão. Ela coloca nesse texto de 1 João 5:7. Pode ler para nós, Pedro? Pois 5:7 e o comecinho do 8, por gentileza. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 8. E 3 são os que testificam na terra. Exatamente. Essa obra aqui, a Bíblia Explicada, da CPAD, ela lança luz sobre essas palavras, se realmente se encontram ou não no texto original. Comentando isso aqui na página 489, ela diz o seguinte: nos versículos 7 e 8, devemos omitir as seguintes palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um.
e 3 são os que testificam na terra, por não se encontrarem nos melhores manuscritos. Assim, de fato, também não se encontra na tradução do Novo Mundo. Mas não para por aí. Essa outra obra aqui, Variantes Textuais do Novo Testamento, falando sobre esse versículo aqui na página 533, também lá lança esclarecimento sobre o assunto. Diz o seguinte: a presença e história desse acréscimo é mais importante para a história da teologia do que para a interpretação do texto de 1 João. E dá a entender que a força motivadora por trás da elaboração desse acréscimo foram as exigências da controvérsia trinitariana. Diz mais: o exemplo mais claro em toda a tradição manuscrita do Novo Testamento de uma corrupção textual que surgiu por razões de ordem teológica, diz esse comentário. Ainda mais, essa versão aqui, católica, que é a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma nota também que esclarece bem esse ponto, em 1 João 5,7. A nota de rodapé, pé da página, diz o seguinte sobre esse texto. O texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso, aqui abaixo entre parênteses, ausente nos antigos manuscritos gregos, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, e que parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. E aí cita essas palavras, conforme nós já lemos. Outras versões, né, também são honestas nesse sentido. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Shed, baseada na Almeida atualizada, ela coloca o texto entre colchetes. E aí uma nota também dá o seguinte alerta: as palavras entre parênteses não constam no original. Esse Novo Testamento também aqui trilíngue, ele foi editado, na verdade, em grego, português e inglês. Na parte em grego, as palavras naturalmente não se encontram. E há um comentário significativo nesse respeito. Diz assim: o texto dos versículos 7 e 8 entre colchetes, na revista atualizada, nunca fez parte do original. Os manuscritos mais antigos que contêm o texto são da Vulgata Latina do século XVI. Então você vê então como foi tardia a inclusão ou acréscimo dessas palavras no chamado texto original. Há um comentário também de um erudito, que é o Dr. Bruce Metzger, comentário textual do Novo Testamento, que ele fala também a respeito dessa passagem aqui na página 642. Diz assim: uma coisa é segura, essas palavras são espúrias e, em vista das seguintes considerações, não tem direito a permanecer no Novo Testamento. Pedro, o que entende-se por espúria? Bem, espúria significa algo acrescentado, algo falso, algo que não existe. Exatamente. É o significado da palavra espúria. Tem também um comentário aqui do Edgar J. Goodspeed. Poderia falar sobre essa pessoa? O Dr. Edgar J. Goodspeed é uma pessoa extremamente respeitada no campo da erudição bíblica, né? Ele é um tradutor de Bíblia, a tradução dele é extremamente valorizada pelos meios acadêmicos, né? Tanto por evangélicos como por protestantes, católicos. Então, uma pessoa acima de qualquer suspeita no sentido da tradução da Bíblia. Isso é o que o Dr. Edgar Goodspeed. Muito bem. Ele aqui, nessa obra, Novo Testamento Paralelo, ele conta um pouco da história desse texto. Olha o que ele diz. Esse versículo não se encontra em grego em nenhum manuscrito dentro ou fora do Novo Testamento anterior ao século XIII. Não aparece em nenhum manuscrito grego de 1 João anterior ao século XV, em que está contido em um cursivo. Também um do século XVI contém essa rendição. Esses são os únicos manuscritos gregos do Novo Testamento que foi encontrado.
mas não ocorre em nenhum manuscrito grego antigo, ou em qualquer escrito cristão grego, ou em qualquer das versões orientais. Seu principal apoio se encontra em dois manuscritos de latim antigo, do VI e do VIII século, em alguns manuscritos da Vulgata Latina, mas não nos mais antigos. Erasmo não o incluiu na sua primeira edição do Novo Testamento em grego, em 1516, nem na sua segunda, em 1519. Quando foi criticado pela omissão, ele disse impetuosamente que se alguém pudesse mostrar em um manuscrito grego que contivesse a passagem, ele a inseriria, e chamou-se-lhe a atenção ao Codex Montefortianus do século XVI. Ele se sentiu obrigado a incluir a rendição na sua terceira edição, em 1522. E foi esta edição que Tyndale usou na sua tradução do Novo Testamento grego, em 1525. Através de Tyndale, o versículo se introduziu na versão Rei Jaime. Note, é universalmente desacreditado pelos eruditos gregos e pelos editores do texto grego do Novo Testamento. Então, essas são as palavras do Dr. Goodspeed. Essa obra aqui também, Dicionário Enciclopédico da Bíblia, da editora Vozes, na página 284, comenta a respeito dessa passagem, né, chamada Coma Joanino, diz o seguinte: esse texto hoje é considerado como não autêntico por praticamente todos os exegetas. São as pessoas que comentam a Bíblia. Na verdade, esse texto ele começou a ser citado, né, em fins do IV século por um tal de Priscília, que era um líder, né, de uma seita lá na Espanha. E depois teve todo esse desenrolar, né? Só que, conforme as pessoas foram aprendendo mais, esse texto foi desaparecendo. E hoje, inclusive, se você acessar, por exemplo, o site do Vaticano e ver a nova Vulgata, esse texto já não aparece na nova Vulgata. Só que, infelizmente, na tradução mais usada no Brasil, que é a versão Almeida, ainda essas palavras se encontram. É interessante, Rogério, quando diz aqui no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra. As palavras realmente não aparecem nos originais, né? Não aparecem conforme podemos atestar. Interessante, muito interessante. A outra passagem que nós falamos aqui é a passagem de Marcos 16, versículos de 9 a 20. Né? Citando aqui essa obra, Novo Testamento Interlinear, grego e espanhol, de Francisco La Cueva, ele tem uma nota sobre esses versículos, né? Chamados de conclusão longa de Marcos, que é a seguinte: é necessário advertir que desde este versículo até o final, toda a porção falta nos manuscritos mais fidedignos. Então, não se encontra nos manuscritos mais fidedignos do grego original. Citando Goodspeed novamente, a mesma obra, Novo Testamento Paralelo, ele também fala sobre esses versículos. A conclusão curta se liga muito melhor com Marcos 16:8 do que a longa, mas nenhuma delas pode ser considerada como parte original do Evangelho de Marcos. Temos mais obras também que falam sobre isso. Citando novamente o Novo Testamento Trilingüe, ele também tem uma nota bem significativa a respeito desse texto de Marcos 16. A nota do grego diz assim: o trecho de Marcos 16, 9 e 20 não faz parte do texto original de Marcos. Além de estar ausente dos manuscritos mais antigos, o texto aparece de formas diferentes em vários manuscritos. Então, são palavras que não fazem parte do texto original, do texto grego genuíno. Uma outra obra também é um dicionário da Bíblia Almeida. Nossa. Esse aqui, ó. Dicionário da Bíblia Almeida. Aqui na página 110,
falando sobre o Evangelho de Marcos, ele faz um comentário dizendo assim, o trecho final, Marcos 16, 9 e 20, não faz parte do texto original grego. Então, essa obra, o próprio dicionário da Bíblia Almeida admite isso, né? Temos mais algumas obras aqui, como ler o Evangelho de Marcos, né? Esse comentário aqui da Paulus, na página 179, ele diz o seguinte a respeito desse versículo. Esse trecho é um acréscimo posterior, depois que colocado no Evangelho de Marcos. Esse aqui também, Marcos, texto e comentário, na página 74, diz o seguinte: um final acrescentado ao Evangelho de Marcos. Página 77, ó. O apêndice final, dessas palavras, né, 16, 9 a 20, não pertence à obra de Marcos. Então, obras fidedignas aí, atestando isso, né? Se formos observar também notas em rodapé, Bíblia da Linguagem de hoje, por exemplo, ela é cândida em comprovar isso aqui que acabamos de citar, né? A nota aqui de Marcos 16 diz o seguinte, ó, os versículos 9 a 20 não fazem parte do texto original grego. Então, algo bem significativo também, né? Poderíamos citar outras Bíblias que também trazem a mesma conclusão, né? Como essa aqui, nos melhores textos, Imprensa Bíblica Brasileira, ela fala: nos melhores manuscritos antigos não consta o trecho dos versículos 9 a 20. Né? Esse comentário também, crítica textual do Novo Testamento, né? Tem um louvor aqui de autoridades tanto no campo protestante quanto no campo católico. Na página 190, falando sobre esses versículos, diz o seguinte, ó, não há dúvida de que os versículos 9 e 20 foram acrescentados a Marcos 16 já no início do século II. E diz mais: nenhum dos términos representativos e conhecidos do Evangelho de Marcos representa de fato o original. Assim diz esse comentarista aqui. Bem, há mais uma obra que também tece um comentário semelhante, que é Variantes Textuais do Novo Testamento, né? Porque se nós formos notar, Pedro, já percebeu que aparece no texto grego, às vezes, entre colchetes, essas palavras? Colchetes duplos? Isso que eu queria saber, por que você coloca colchetes duplos? Muito bem, essa obra aqui explica isso. Na página 103, ela diz assim, sobre esse texto de Marcos, né? Ele aparece entre colchetes duplos, para indicar que não é original. Então, o colchetes dá esse indício, né? Bem, agora, e se ir direto na fonte, né? Quais são os manuscritos em grego mais aceitos, mais fidedignos, Pedro? O Vaticano 1209 e o Sinaítico, né? Exatamente, né? Aqui nós temos em facsímile, né, o Sinaítico, do quarto século era comum, e pode reparar que chega até Marcos 16, 8, e daí já vai para o Evangelho de Lucas. As palavras 9 a 20 não aparecem, né? A mesma coisa acontece no Vaticano 1209. Ó. Marcos 16, 8 termina e já vamos daí para o Evangelho de Lucas. Então, de fato, não aparecem dos originais. Só que alguns talvez podem perguntar, Pedro, que na tradução do Novo Mundo, essas palavras aparecem com letras menores. O que quer dizer isso? Bem, na verdade, a tradução do Novo Mundo, como já foi citada, ela é muito honesta, é muito coerente. Então, ela dá uma explicação ali para o leitor. Basta ver lá os detalhes dessa citação com letras minúsculas,
Então ali ela coloca alguns manuscritos que inseriram essa passagem acrescentada e cita também os 2 manuscritos mais antigos que omitiram, e foi o que você citou. Então até nisso a tradução do Novo Mundo ela é coerente, porque ela dá uma satisfação ao leitor, basta que o leitor queira pesquisar. Exatamente. Um outro texto também que nós podemos mencionar é aquela passagem de João 7,53 a 8,11, né? Mulher adúltera, o pessoal cita, atire a primeira pedra. Vamos também citar sobre isso. Novamente, esse crítica textual do Novo Testamento, aqui na página 201, ele fala o seguinte a respeito dessa passagem, né? A evidência documental não deixa nenhuma dúvida quanto à origem não joanina da passagem. Quanto aos manuscritos gregos, percebe-se que ela está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos conhecidos, que no caso são os códices sinaítico e o Vaticano. Fala mais ainda. Diz também que é impossível assegurar que essa seção seja parte autêntica do Evangelho de João. E ainda menciona que os editores do Novo Testamento grego descrevem a evidência de que essa passagem não pertence ao Evangelho de João como esmagadora. Mas temos mais coisas ainda para falar. Esse comentário aqui do Metzger, já citado, aqui na página 189, ele diz a respeito dessa passagem, né? Essa passagem não se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos. Essas variantes textuais aqui do Novo Testamento tem uma opinião similar. Aqui na página 184 diz o seguinte: a maioria dos exegetas e comentaristas bíblicos reconhece que a perícope, como é chamado esse termo, não faz parte do texto original de João. Se nós formos ver notas, né, nas diversas traduções da Bíblia também, né, podemos citar aqui com os melhores textos, daí eu já vou citar também a Bíblia na linguagem de hoje, diz o seguinte, né, na maior parte dos manuscritos antigos não consta esse trecho de João 7,53 até 8,11. Acho que é o caso também aqui da Bíblia na linguagem de hoje, né? Comentando também, diz assim, ó, os versículos 1 a 11 de João 8 não fazem parte do texto original grego. Esse aqui, que é o Novo Testamento trilíngue, ele também, na parte grega, coloca nos colchetes duplo, que significa que foi acrescentado, né? Não faz parte do original, só que tem uma nota. Tem uma nota que diz assim: o trecho de 7,53 a 8,11 não está nos manuscritos mais antigos. É geralmente aceito que o trecho não é material joanino, ou seja, não faz parte do Evangelho de João. Outras passagens aqui também, esse aqui, por exemplo, outro comentário, Como Ler o Evangelho de João, da editora Paulus, página 89, ele diz o seguinte a respeito dessa passagem. De acordo com a maioria dos estudiosos, João 8, 1 a 11 é um episódio que existia à parte. Só mais tarde teria sido anexado ao Evangelho de João. Também outras obras, essa aqui, por exemplo, da Edições Paulinas, Interpretação do Quarto Evangelho, na página 214, fala assim, ó, João 7, 53 a 8, 11, não faz parte do texto original do Quarto Evangelho. Também na página 456, ó, a perícope da adúltera é omitida por não ser parte do texto original desse Evangelho. Temos aqui também uma outra obra que fala sobre isso, Comentário ao Evangelho de João, da Vozes, aqui na página 140, diz assim, ó, sobre João, esse trecho.
não faz parte do plano original do quarto evangelho, como se demonstra pelo fato de que os antigos códices e manuscritos gregos não o contêm. Então, mais evidências aí sobre isso. Essa aqui também, ó, Evangelho de João e Epístolas, edições paulinas, de Raymond E. Brown, aqui na página 76, fala o seguinte, o episódio da adúltera. Esse episódio falta nos melhores manuscritos gregos. E novamente, recorrendo ao Sinaítico e o Vaticano, são os mais aceitos, se a gente for ver, ó, de João 7,52, já pula para João 8,12, quando Jesus fala que é a luz do mundo, né? Isso ocorre tanto aqui no Vaticano, nesse facsímile, como no Sinaítico, né? João 7,52 já vai direto para João 8,12. Então, novamente, comprovando nesse respeito, né? E eu vou citar também esse periódico, famoso aqui no Brasil, que é a revista Galileu. A revista Galileu, na sua edição de outubro de 2006, comentando a respeito, né, de algumas passagens, como a de João 8 ou aquela de Marcos 16, fala assim, ó, sobre isso. Será que essas passagens, né, não estavam incluídas no original? Olha a opinião de alguém aqui, ó. Está correto. É uma narrativa cuja atestação é posterior à do Evangelho. O mesmo acontece com o final do Evangelho de Marcos. Só podemos considerar até Marcos 16:8. O resto é acréscimo. Quem que disse isso? Isso aqui é a opinião de Paulo Nogueira, professor de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, realmente, a evidência é que esse trecho também não faz parte do Novo Testamento. Interessante, Rogério, porque o que dá a entender aí é que eles acrescentaram algo, uma passagem apócrifa. Quer dizer, não é autêntica, é falsa, não existe. Exatamente. Agora, interessante que eu achei nas suas explanações, Rogério, é que você dissecou aí o texto de 1 João, capítulo 7, ou melhor, 1 João, capítulo 5, dos versículos 7 a 8, onde você destacou lá as passagens, os textos espúrios, né? Não existe. E também de Marcos 16. E o triste, né? Que pessoas sinceras, pessoas que são realmente tementes a Deus, acreditam nesses versículos e até formam doutrinas em cima dele, né? Então acho que a pessoa sincera que assistir esse DVD, ela vai repensar essas passagens. E tenho certeza que na próxima vez ela vai dar mais atenção também na questão da leitura da tradução do Novo Mundo. Agora tem um texto, Rogério, que eu gostaria que você explicasse para nós, que também é muito usado e também a tradução do Novo Mundo recebe muitas críticas em referência a esse versículo, que é o de João capítulo 1, versículo 1. O que você tem a nos mostrar com respeito a esse versículo, Rogério? Poderia ler esse versículo na Almeida? Pois não. Está aqui no Evangelho de João, no quarto Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Na tradução não está diferente. Poderia ler também? Ah, pois não. Por favor. Então, aqui eu vou ler como está na tradução Novo Mundo, que se torna alvo de muitas críticas das pessoas. Então, na tradução do Novo Mundo, esse texto está assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. A palavra um aqui, o artigo indefinido 1, está entre colchetes, e Deus está com letra minúscula. Exatamente. Então alguns criticam, né, falando que é impossível traduzir como um Deus, né? Vamos citar aqui também comentários, versões nesse respeito, né? Uma que eu gostaria de citar é o Novo Testamento Interlinear, do Valdir Carvalho Luz. Ele dá uma chamada leitura alternativa nesse texto de João 1, né? Essa leitura alternativa diz o seguinte, ó:
no princípio, a palavra já existia. E a palavra estava junto a Deus. E a palavra era divina. Usa essa expressão aqui. Temos mais, né? O Goodspeed, que foi citado, ele fez um Novo Testamento, chama-se Uma Tradução Americana, né? Essa versão, ela verte o texto da seguinte maneira: no princípio, a palavra existia. A palavra estava com Deus e a palavra era divina, né? Usa o mesmo termo que foi usado por Valdir Carvalho Luz. Mas temos outras traduções também, né? Essa tradução aqui, Nova Tradução da Bíblia, de James Moffat, aqui em João 1:1, olha como que ela verte essas palavras. O Logos existia no princípio. O Logos estava com Deus. O Logos era divino. Podemos citar também de Hugh J. Schofield, né? Uma citação aqui do autêntico Novo Testamento. Diz assim: Psicologia 197. Fala assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Deus, e assim a palavra era divina. Esse comentarista aqui, W.C. Taylor, em Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego, essa obra aqui, na página 198, parágrafo 544, né, diz assim: em João 1, Theos en Logos, tendo o texto em grego, traduzimos: a palavra era a deidade, não Deus era a palavra. Então, a palavra era a deidade. Uma outra obra também, esse Novo Testamento em alemão, de Emil Bock, sobre esse texto de João 1, olha só como ele verte a passagem. E a palavra era um ser divino. Um ser divino. Esse dicionário da Bíblia aqui, feito pelo jesuíta John L. Mackenzie, da editora Paulus, tem um comentário também bem interessante a respeito desse texto. Aqui na página 232, diz assim: João 1 deveria ser rigorosamente traduzido: a palavra estava com o Deus, abre parênteses, igual o Pai, fecha parênteses. E a palavra era um ser divino, diz esse dicionário. Uma outra obra, né? O Novo Testamento, uma versão melhorada, gostaria de citar a data dela, 1808. Diz o seguinte: a palavra era um Deus. A palavra era um Deus. Esse Novo Testamento aqui, de James L. Tomanek, usa a palavra similar. A palavra era um Deus. Também. Temos também uma gramática aqui que esclarece essa questão de artigo, né, indefinido e tal. A gramática é essa aqui, gramática do grego do Novo Testamento, da Edições Loyola. Aqui na página 14, diz assim: o grego desconhece o artigo indefinido. Assim, theos, que é a palavra de Deus, né, indica tanto um Deus em geral, como algum Deus não determinado. Então, não é incorreto usar o artigo indefinido. Esse aqui também, Henrique Murat, Língua Grega, na página 19, ele fala sobre algumas observações que se fazem necessárias. Diz assim, ó, número 1. O grego só tem um artigo definido, que é um artigo demonstrativo anafórico, e se usa sempre que há necessidade de definir um nome, isto é, de articular, que é função anafórica.
Na medida em que o artigo é um artro, algo que tem a ideia de juntura, articulação, a ausência do artigo, conforme ocorre em João 1, né, exprime a ausência da articulação. E por isso exprime a indefinição. Então é correto sim usar o artigo indefinido, né? Tem também uma outra obra aqui, que é interessante nesse sentido, ao mencionar essa passagem, né? Esse aqui, ó, o Evangelho de João Mateus, João Barreto, né? Aqui na página 41, página 51, página 54 e página 879, ele dá uma leitura alternativa também para o texto de João 1, como assim, ó, um Deus era o projeto, né? Assim que ele traduz o termo logos. Um Deus, né? Ele traduz o termo theos. Temos uma outra gramática aqui, de James Allen Rewett, no Novo Testamento grego. Ele faz um comentário a respeito disso. Diz assim, ó, numa construção como a de João 1, o sujeito e o predicado, ou seja, a palavra e o Deus com D maiúsculo, não são os mesmos, nem são iguais, idênticos ou algo parecido. E é bom citar também as palavras, né, do Jason Bidan. Ele fez essa obra que comparava as traduções, chama Verdade em Tradução. E falando a respeito dessa controvérsia aí de João 1, olha só o que ele diz. Em grego, quando não se usa o artigo antes de theos, numa frase como a de João 1, os leitores entendem que se quer dizer um Deus, em minúsculo inclusive. O fato de não ter artigo faz com que theos tenha um sentido bem diferente de ho theos, que tem artigo definido. Assim como em inglês, podemos dizer também em português, um Deus é bem diferente de Deus, com D maiúsculo. Em João 1, a palavra não é o Deus único e exclusivo, mas é um Deus, ou um ser divino. Esse é o comentário, então, desse estudioso no assunto. E nós podemos citar também, isso é uma evidência forte, isso aqui que eu estou mostrando é o papiro Chesterby 813, né? Uma língua até estranha, é o chamado copta saídico, né? É interessante falar sobre essa língua, né? Esse copta saídico, o seguinte, né? Um certo professor aqui, Thomas O'Landing, fala o seguinte, ó. O uso dos artigos cópticos, tanto definido como indefinido, uma, por exemplo, né? É bem parecido ao uso dos artigos em inglês. Porque quando o Novo Testamento foi traduzido, além do grego, o que se tinha também, né? Eles traduziram para o latim e para o siríaco, no primeiro momento. Só que essas línguas não tinham artigo definido, indefinido. Agora, no caso do copta, tinha. E a primeira tradução, então, que saiu, ainda no segundo século sobre isso, colocou a palavra, era um Deus, né? Até o dicionário da Bíblia Âncora fala sobre o acesso que eles tinham, né? Fala assim, ó. Visto que a Septuaginta e as escrituras gregas cristãs foram traduzidas para o copta durante o terceiro século era comum, a versão copta teve como base os manuscritos gregos, que são bem mais antigos que a grande maioria dos manuscritos existentes. Só um detalhe, Rogério. Esse manuscrito que você mostrou aí do copta, ele é de que século? Segundo século. Do segundo século, e fala um Deus. Um Deus. Com letra minúscula. Usa o artigo indefinido. E o copta é bem perto lá do grego, né? Super próximo. É interessante, hein? É uma relíquia esse manuscrito, hein? Bem, Rogério, sem dúvida alguma, quando se analisa à luz da erudição a tradução do Novo Mundo, sem colocar paixão, sem colocar preconceitos, a pessoa sincera vai chegar à conclusão de que João 1 está gramaticalmente correto da maneira como a tradução do Novo Mundo traduz. Com certeza. Então, quem lê em grego, quem entenda de grego, não tem o que contestar. Tanto que o que você citou aí são obras que não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová, né? Esse detalhe.
Muito boa a sua explanação, Rogério, e com certeza pudemos tirar bastante proveito daquilo que você explanou. Agora, voltando aqui já para finalizar, com respeito a essa Bíblia que nós temos muito respeito por ela, a tradução Almeida, edição revista e corrigida, eu falei que, como último ponto, eu ia mostrar a coerência que existe na tradução do Novo Mundo. Aqui, analisando 2 Crônicas, capítulo 20, ou melhor, 21, 2 Crônicas, capítulo 21, na tradução Almeida. Você que vai assistir esse DVD poderá acompanhar usando a sua tradução Almeida, edição revista corrigida. Olha como está aqui a passagem de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Pois eu gostaria que o Rogério lesse para nós na tradução do mundo esse texto. Nós vamos analisar aqui 3 textos. O 20 e 21 de 2 Crônicas diz assim, olha, falando de Jeorão. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultar na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Interessante que aqui fala que Jeorão, ele começou a reinar com 32 anos. E ele reinou 8 anos. Bem, 32 com 8, ele morreu com 40 anos. A conta é fácil. Aí o 22:1, em sequência, diz que os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, ou seja, o filho caçula, em seu lugar. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Agora, olhem que interessante. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar. Um pouco. O pai morreu com 40. Aqui diz que o filho caçula, o mais novo, já tinha 42 anos. É possível o filho caçula, ou qualquer filho, ser 2 anos mais velho que o pai? Então nós notamos que houve um erro aqui. A tradução Almeida colocou essa passagem da forma como está traduzida. Como é que está na tradução do Novo Mundo? O versículo 2 de 2 Crônicas 22 diz assim, ó, Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 1 ano em Jerusalém. Isso, agora aí já deu coerência, né? O pai morreu com 40, o filho tinha 22. Como é que a tradução Bíblia Explicada das Assembleias de Deus coloca essa passagem? Ela fala que a tradução do Novo Mundo está errada ou Almeida aqui? Aqui, o comentário sobre 2 Crônicas 22 diz assim, ó, a idade de Acasias é dada no versículo 2 como 42 anos, mas isso é evidentemente errado, porque faz ter ele mais 2 anos do que seu pai, que começou a reinar com 32 anos e reinou 8 anos. Devemos ler 22 anos, como em 2 Reis 8:26. Então, mostrando, as evidências mostrando que a tradução do mundo também está correta. Aliás, Rogério, o que mais faz com que eu fique cada vez mais maravilhado, abismado com a coerência da tradução do mundo, é que até em pequenos detalhes, quando alguém critica traduções, dizendo que os textos estão errados, em diversas traduções, quando eu vou ver na tradução do mundo, eu encontro o texto traduzido corretamente. Mas um outro texto que eu gostaria de analisar aqui na tradução Almeida é o que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 36 a 38. Esse é um texto que tem causado muita polêmica também na mente de muitas pessoas. Então, se você irá nos assistir mais tarde e quiser acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 36 a 37. Depois eu pediria que o Rogério lesse na tradução do Novo Mundo. Diz assim o 36, 1 Coríntios 7. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor de idade, e se não for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casa-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade,
que e se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, algumas pessoas ficam analisando que alguém tem uma virgem em casa e que ele deve segurar essa virgem. Diz que se ele der em casamento, não está fazendo coisa errada, mas se ele não der, faz uma coisa melhor ainda. Ele diz, né? Quem a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, muitas pessoas sinceras que leem esse versículo como está aqui, fazem uma confusão na sua mente. E alguns acham que esse texto é de difícil interpretação. Como é que está na nossa tradução? Tradução Novo Mundo. 36 a 38, de 1 Coríntios 7. Mas se alguém pensa que se está comportando de modo impróprio para com a sua virgindade, se esta estiver além da flor da juventude, esse é o modo que deve ocorrer. Faça ele o que quiser, ele não peca. Casem-se. Mas se alguém estiver resolvido no seu coração, não tendo necessidade, mas tiver autoridade sobre a sua própria vontade e tiver feito essa decisão no seu próprio coração, de manter a sua própria virgindade, ele fará bem. Consequentemente, também faz bem aquele que der a sua virgindade em casamento. Mas aquele que não a der em casamento, fará melhor. Bem, então aqui está falando da virgindade da pessoa. Se a pessoa tem poder sobre a sua vontade e quiser manter a sua virgindade, ele faz bem. Agora, se ele não tiver domínio sobre a sua vontade, então ele deve se casar. E o versículo 8 arremata, 38 arremata, que aquele que mantém a sua virgindade, faz bem. Agora, aquele que quiser casar-se, dar a sua virgindade em casamento, também não está pecando. Então se torna muito mais claro. É interessante que a Bíblia explicada, ela diz algo interessante aí. Como é que ela fala aí? Diz que por vários motivos é preferível a tradução de J.N. Darby e outros. Virgindade e não virgem. Pois torna o versículo muito mais compreensível. É interessante que ela fala que a tradução Almeida errou a traduzir esse versículo. Esse qual? O erro da tradução Almeida, né? Erro tipográfico. Vejam, recorrer a uma tradução que, pelo que tudo indica, não é em português, né? Não. Francesa. Francesa, né? Para traduzir, falar que esse versículo está, da forma como está, não está correto, sendo que nós temos a tradução do Novo Mundo traduzido de maneira correta. Bem, mas finalizando, eu gostaria de mostrar aqui a Bíblia Almeida Contemporânea, com os comentários de Thompson, e é interessante aqui na página 1378, o comentário que se faz aqui. Diz que quando João Ferreira de Almeida, ele foi analisar aqui o Novo Testamento, ele encontrou milhares de erros. Então, o próprio Almeida encontrou na sua tradução no Novo Testamento milhares de erros. Depois aqui tem um outro tradutor, revisor aqui, Ribeiro dos Santos, que afirmou ter encontrado um número bem maior. Agora, interessante que, dando continuação aqui na matéria, diz que apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos, eruditos evangélicos têm depurado a obra de Almeida, tornando-a preferida dos leitores de fala portuguesa. Nós concordamos, tanto que eu citei no início que a tradução Almeida é a mais usada pelas pessoas aqui no Brasil. Eu não chego até a achar que ela era usada por Jesus. Vejam o apreço que as pessoas têm pela tradução Almeida. E nós respeitamos, obviamente. Mas quando fala aqui que ela foi se tornando, ela foi depurada pelos eruditos, embora isso seja algo elogiável, estão tentando melhorar a tradução Almeida, nós notamos através dessa rápida pesquisa que fizemos, que tocamos de leve na questão da tradução Almeida no mundo, que falta muito ainda depurar nessa obra aqui. Obviamente que temos um respeito muito grande para essa tradução Almeida, mas eu pessoalmente, quando quero ler uma Bíblia e ter a certeza que estou lendo aquilo que os escritores inspirados por Deus realmente escreveram,
eu faço uso da Almeida, mas sempre referenciando com a tradução do Novo Mundo. Porque ali eu sei que estou encontrando exatamente aquilo que os escritores inspirados colocaram. Por isso que, da minha parte, Rogério, é um orgulho muito grande poder contar com uma tradução do Novo Mundo. Também foi muito elogiável a maneira como você, um pesquisador profundo das Escrituras Sagradas, colocou, mostrando aí uma série de referências, nenhuma delas produzidas pela Testemunha de Jeová, mostrando o quanto a tradução do Novo Mundo é confiável e erudita, ou erudita e confiável, como queira. Então nós incentivamos você, que talvez ainda não leu a tradução do Novo Mundo, que talvez tenha até um certo preconceito, que tem ela na sua casa, mas não coloca a mão, porque talvez alguém falou que essa tradução não é confiável, faça uma pesquisa cabal. E você vai ver que você vai lucrar muito, tendo uma Bíblia de português atualizado, que não tem textos acrescentados e é extremamente coerente com os originais. Obrigado a todos pela atenção.